Meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui encerrando as bem-aventuranças. Segunda-feira a gente vai continuar com o Sermão do Monte, falando sobre ser sal, ser luz. E eu tenho certeza que você não vai perder. O Edu está preparando uma mensagem incrível para você. Eu peço perdão pela nossa iluminação, por essa parede, por tudo que ainda não está pronto. A gente está montando o cenário, a gente está montando iluminação. Vai ficar bem melhor. A gente está querendo investir para que você receba o melhor que Deus tem para receber com você. Seja comunicação visual, seja através de uma música, seja através de estudar diligentemente a palavra. Tudo que nós estamos fazendo aqui é para que você seja alcançado pela simplicidade do Evangelho. Eu estou aqui na minha casa e assim foi Jesus quando ele explicou esse sermão. Naquela época, um costume dos fariseus e dos sacerdotes eram assentar-se, dos sumos sacerdotes eram assentar-se na cadeira quando eles iam expedir algo que era muito importante, ou talvez até um novo mandamento. Não era um mandamento em si, daqueles que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, que são 400 mandamentos aproximadamente, mas hoje, quando a gente olha os costumes judaicos e a regra de fé deles, são aproximadamente 613 mandamentos. Muita coisa foi acrescentada ao longo dos tempos pelos rabinos, como se não bastasse e não fosse difícil o suficiente obedecer todos aqueles mandamentos do Sinai. Eles, os rabinos, expediam novos e novos mandamentos, para que ficasse cada vez mais difícil o povo obedecer e cada vez mais seriam comprados animais, cada vez mais seriam feitos sacrifícios pelos seus pecados e aquilo movimentaria ali. Quando Jesus vem, ele fala: eu não vim para revogar a lei, mas para cumpri-la. Quando ele fala cumpri-la, ele não está dizendo obedecê-la, porque muita gente fala assim: meu chefe me deu uma ordem e eu vou cumprir essa ordem. Quando você fala cumprir essa ordem, não é obedecer essa ordem. Você fala: eu vou terminar essa ordem. Cumprir significa realizar. Quando Jesus fala, a lei foi cumprida, ele fala, aqui é um ponto final na lei. A partir de hoje, eu vou expedir um novo veredito. E ele então se assenta no monte com seus discípulos. Ali ele está expedindo uma nova lei. A lei da graça, a lei da nova dispensação, a lei do novo mandamento, a lei do Novo Testamento. Essa é a nossa lei. O Sermão do Monte é o primeiro sermão feito para os discípulos. Jesus vai, em Mateus 4, ser tentado ao deserto. Quando ele sai, ele escolhe os seus discípulos, muitos deles pescadores. Não era um costume dos rabinos escolherem esse tipo de pessoa. Eu não sei se você sabe, mas Jesus era sim um rabino. Ele passou pela escola de sacerdotes, ele cumpriu todas as etapas. E ele podia, assim como Gamaliel um dia escolheu Paulo, que era um excelente aluno da escola, escolher os melhores alunos. Mas ele falou: não, eu vou escolher os improváveis, porque os meus mandamentos, o meu reino, os meus pensamentos são muito maiores do que de vocês. E vocês não entendem o que eu vim fazer aqui. Eu não vim ser o Messias governador que vou escolher as mentes mais brilhantes para levantar um exército contra Roma. Eu vim ser aquele que vai reinar em paz, justiça, amor e verdade. Esse é o reino daquele que me chamou, sendo um improvável. Eu era a última pessoa que poderia estar aqui ministrando para você hoje. E provavelmente você que está me ouvindo também era a última pessoa que seria digna de receber essa mensagem. Porque a palavra nos fala que a nossa justiça para ele é como trapo de imundície. Trapo de imundície era o absorvente que as mulheres usavam quando ficavam menstruadas naquela época. A nossa justiça ela é falha. A nossa régua de medir é falha. E para isso ele vem com esse sermão, trazer a sua justiça à terra. O Deus, Rei de todo o mundo, se fez homem e veio legislar entre nós. E Paulo fala aos Gálatas: eu não acredito que vocês estão abandonando o verdadeiro evangelho para seguir um outro evangelho. Quando ele fala outro evangelho, ele não fala homo-evangelho, que é um evangelho da mesma espécie, ou um evangelho semelhante. Ele fala um hétero-evangelho, um evangelho que é completamente oposto. E o que ele está falando que é esse evangelho? Os judaizantes da Galácia estavam tentando perverter os gentios, os cristãos ali que acabaram de se converter, depois que Cristo ressurreto e tal, e os discípulos começam a pregar o evangelho. Eles estavam querendo imputar a lei.
dizendo que eles precisavam circuncidar, precisavam guardar o sábado. Então Paulo fala: eu não acredito que eu apresentei Cristo para vocês, entre os sinais e maravilhas, e vocês tiveram todas as experiências com Cristo, e vocês estão voltando para as práticas da lei. Então entenda que hoje, quando nós estamos falando aqui do Sermão do Monte, nós estamos trazendo aquilo que o Rei, o próprio Deus, que se fez homem, veio trazer para nós como regra de conduta. E quais são os mandamentos ou as bem-aventuranças que eu vou trazer para você hoje para finalizar essas bem-aventuranças? Primeiro, felizes os que têm fome e sede de justiça. Cara, quando eu abro esse livro, ou quando eu paro para estudar, eu tenho uma regra hoje. Você que está me assistindo, eu decidi me entregar integralmente ao ministério. Hoje eu vivo para isso. Hoje eu vivo para obedecer esse chamado. E eu estudo cerca de 8 a 9 horas por dia. E cara, às vezes eu esqueço de comer. Eu só não esqueço de tomar café, que eu sou apaixonado. Às vezes eu esqueço de comer. Às vezes eu esqueço de fazer qualquer outra coisa. Porque eu tenho tanta fome. E esse livro é uma fonte tão inesgotável que quanto mais você se alimenta, mais cabe. Quanto mais você se alimenta, você fala: cara, eu quero mais, eu não acredito, esse capítulo é incrível. Amanhã eu preciso mais, amanhã eu preciso... Cara, o que é que Jesus disse para aquele fariseu? Cara, como Jesus criou essa parábola, como era a mente desse homem Deus. E você quer prosseguir e conhecer o Senhor, como diz o profeta Oséias. Cara, como tem sido a sua fome e sede da palavra dele, a palavra da justiça? Você tem usado a sua própria justiça? Você tem medido as pessoas com a sua própria justiça? Ou você tem tido a fome pela justiça dele, que ele fala nesse próprio sermão? Quando alguém lhe der um tapa, dê a outra face. Quando alguém te mandar andar 1 quilômetro, ande 2. Se alguém quiser a sua túnica, dê-lhe também a capa. Você é capaz de fazer isso? Você é capaz de chegar agora e dizer: cara, eu perdoo e eu volto a amar aquela pessoa que na minha infância me estuprou, aquela mulher que me traiu com meu melhor amigo. Você é capaz disso? Cara, nós somos seres humanos e somos muito cheios de emoções, mas o nosso Deus também é um Deus emocional. Se Ele veio nos ensinar isso, é porque é possível, mas nunca, entenda algo, nunca será possível pela sua própria justiça. Se você não entender a justiça de um Deus que não precisava, cara, Deus não precisava vir à terra. Ele mandou muitos e muitos profetas antes de vir. Muitos profetas vieram e ele fala: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis ajuntar vocês como uma galinha junta seus pintinhos. Ó Jerusalém, que mata os meus profetas. Ele não precisava ter vindo. Mas hoje eu conjecturo, eu imagino ele falando. Assim como a Trindade no começo da criação de tudo, eles conversavam entre si, mesmo sendo 3, eles são 1. Eles falaram: o Filho vai precisar vir à terra. Já estava escrito desde a fundação do mundo: o Verbo irá se fazer carne. E ele veio. E quando ele veio, cara, ele nos ensinou tudo o que a gente precisa saber. Tudo que você precisa saber sobre negócios está aqui. Tudo que você precisa saber sobre relacionamentos está aqui. Tudo que você precisa saber sobre perdão está aqui. Tudo que você precisa saber sobre amor, paz, justiça, alegria, mansidão está aqui. Você fala: Elan, eu tenho um desvio de caráter, eu sou muito impulsivo. Está aqui a resposta. Cara, eu tenho transtornos de ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não vê o seu pai? Olhe para os lírios do campo. Nem Salomão, em todo o resplendor de sua glória, se vestiu como um deles. Vocês, homens de pequena fé, não acham que Deus dos céus irá cuidar dos problemas de vocês com muito mais cuidado? Cara, tudo que você precisa está aqui. O que você precisa para se alimentar disso aqui? Sede e fome de justiça. A justiça que diz que o Rei de todos é o servo. Que o Pai de tudo que nós temos, o Deus da criação, é aquele que lava os pés dos seus discípulos. Aquele
que tem o mundo na palma das suas mãos, hoje foi pendurado numa cruz para que o sangue dele caísse sobre você e nenhuma condenação possa te levar mais ao inferno. A partir do momento que você recebe essa herança, a herança dos justos, você não tem mais um destino certo para o inferno. Você fala, agora eu faço parte do reino. E muitas pessoas têm sofrido, cara, para que esse reino chegue, para que esse reino avance. E eu hoje estou sem esboço, mas é sem esboço mesmo que a gente vai. E eu vou partir para o próximo mandamento. Felizes os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Cara, eu não sei se você tem uma relação muito boa com seu pai. A minha é péssima. Meu pai nunca foi uma referência para mim, mas hoje eu estou trazendo ele para perto. Hoje eu tento amá-lo. Mas, cara, a partir do momento que você entende que você é filho do Deus Criador, que tudo fez, você acha que algo vai lhe faltar? Você acha que o filho do príncipe Charles está preocupado em que escola ele vai estudar? Você acha que o príncipe Charles está preocupado se a conta de luz dele vai ser paga? Você acha que o filho do príncipe Charles está preocupado se um dia ele terá uma princesa à altura dele para se relacionar? Não, ele não está preocupado. Porque ele sabe que na hora certa, na hora dele assumir o seu reinado, ele terá a sua princesa. Ele terá todos os recursos necessários. Ele terá um povo que o segue. E, cara, tudo isso foi prometido a você. Porque você não toma posse dessa herança como filho de Deus. E a única coisa que você tem que fazer como filho de Deus é o que está escrito nesse mandamento. Felizes aqueles que promovem a paz. E que paz é essa? A paz que excede todo entendimento. Você não vai conseguir entender esse livro de maneira racional. Por mais que nós, estudando teologia, a gente se aprofunde cada vez mais. Mas, cara, se eu estudar teologia hoje, até os meus 90 anos, eu ainda vou ter conhecido 5, 10% de Deus. Billy Graham falava muito isso. No final da vida dele, ele falava, cara, eu ainda queria ter muito mais de conhecimento, porque ele ainda estava no raso. Se Billy Graham falou isso, quem somos eu e você para achar que a gente sabe alguma coisa? Para achar que nós somos bons o suficiente? Para achar que nós somos pastores, apóstolos, bispos e presbíteros? Quem somos nós? E eu vou para o próximo mandamento. Nós temos duas pessoas aqui no Big Kingdom que eu tenho muito carinho, que é a Pamela e a Letícia. E esse mandamento diz: felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando os outros, mentindo, disseram todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa espera no céu. E lembre-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. A Letícia é uma líder aqui, ela é líder da célula em inglês conosco, e ela mora na China. E na China o YouTube é controlado, na China o WhatsApp é controlado, na China igrejas são queimadas, na China o cristianismo é perseguido. E eu não me envergonho de falar que esse projeto surgiu desde quando eu conheci. Eu falei, cara, é impossível. Ela falou para mim, Elan, eu não tenho como ir à igreja aqui, porque se eu me reunir com uma pessoa em outra casa para fazer uma célula, o governo nos prende, o governo nos bate, o governo nos humilha. E eu falei, Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Deus me trouxe toda a revelação do Big Kingdom nesse dia, quando ela falou, nós estamos sendo perseguidos por causa da justiça, nós estamos perseguidos por causa do Evangelho. E Deus me trouxe para esse texto. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Quando eu estava na Igreja Batista Atitude, eu fui num seminário da Coreia do Norte. E quem foi
lá para dizer, era o antigo diplomata embaixo do embaixador. Esse cara se converteu e ele fugiu da Coreia e ele hoje é missionário. E ele fala sobre o que acontece na Coreia do Norte, em todo o mundo. E ele trouxe um depoimento. Um depoimento que mexe muito com a minha fé e com o tipo de cristianismo porco que eu vivo. O tão pouco que eu faço pro evangelho, cara. Eu tenho certeza que esse testemunho vai mexer muito com você. E esse era o vice do embaixador da Coreia do Norte que falou. Ele disse que lá qualquer tipo de manifestação religiosa é tratada com morte. Morte mesmo, pelotão de fuzilamento. E um dia eles descobriram uma igreja subterrânea. E nessa igreja existiam muitos líderes, existiam aproximadamente 40 pessoas e 15 crianças. E o imperador, mandou trazer essas pessoas para fora. E começou com o primeiro: nega Jesus. Não negou, ajoelhou, tal, morte. O segundo: nega Jesus. Não negou, morte. O imperador, não satisfeito, falou: eu preciso mais. Eu preciso maltratá-los mais. Mandou que todos eles se assentassem e que trouxessem as crianças. Tragam as cordas e pendurem as crianças nas árvores para serem enforcadas. E quando você joga da árvore, o pescoço quebra, então a morte é muito rápida. Só que ele não queria que isso acontecesse. As crianças lá, por serem cristãs e serem foragidas, elas eram raquíticas. Então ficava mais difícil ainda da carne apertar a garganta, então elas tinham uma morte ainda mais lenta. Então eles amarraram a corda nos pescoços daquelas 15 crianças e começaram a puxar. E aquela corda começou a enforcar as crianças. E ali estavam pais, mães, avós e tios dessa criança, olhando o seu próprio filho sendo enforcado. E eles não negaram a sua fé. Aquelas pessoas permaneceram sem negar a sua fé. E esse embaixador que nos contou essa história, ele disse que ele mesmo ordenou que isso acontecesse. Mas não satisfeito, após que aquelas crianças agonizando por 7 minutos morreram, o imperador mandou trazer um rolo compressor. E disse: deitem todos de cabeça para baixo, porque eu não quero que vocês morram olhando para o céu e para o Deus de vocês. Eu quero que vocês vejam o inferno. E mandaram todos eles deitarem de cabeça para baixo. E ali deitados, o rolo compressor vem e passa por cima da primeira pessoa. E os ossos começam a estalar. E o sangue começa a se espalhar. E o corpo começa a partes irem para todo lado. Até que o pastor, que estava na ponta, e o imperador fez questão de que o pastor fosse o último a morrer, para ele ver todo o seu rebanho morrer. Ele começa a cantar: oh happy day, oh happy day. E todo o seu rebanho começou a cantar com ele. E esse homem, esse diplomata, disse que foi nesse dia que ele se converteu a Jesus. Ele disse: não tem como isso vir de uma justiça humana. Não tem como isso não vir de pessoas que têm fome e sede dessa justiça. E eu preciso conhecer esse Jesus. Depois que todos eles foram mortos cantando, esse homem fugiu da Coreia do Norte e veio como missionário para a América, para o Brasil. E eu te pergunto nessa noite: o quanto você tem tido fome e sede por essa justiça? O quanto você tem sido perseguido? Muitas pessoas dizem: ah, Elan, eu sou perseguido nas igrejas, as pessoas me perseguem. Cara, você não faz ideia do que é perseguição, mano. Você não faz ideia do que é você ver seu filho pendurado numa árvore, agonizando, sendo enforcado. Você não faz ideia do que é você ver o seu marido, a sua esposa, o seu irmão sendo amassado por um rolo compressor. Então para de mimimi, para de palhaçada e vai cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu quero deixar essa palavra hoje. Que Deus possa encontrar abrigo no seu coração. E se você quer
entrar nessa jornada de pastorear a internet conosco, aqui é a sua casa. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus.